Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos aí conhecendo coisas extraordinárias da palavra, graças a esse estudo maravilhoso da lição da Escola Sabatina, não é verdade? Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, porque você também compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a mensagem esperança, fé e esperança, aqui pregada, chegue a mais lugares, a mais corações. Obrigado por ser meu parceiro, viu? Obrigado por ser minha parceira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, saiba que ao se inscrever, você nos apoia, você nos abençoa, o canal se torna mais relevante. Não se esqueça de deixar o seu gostei também, viu? Isso tudo torna o nosso canal mais forte e é a maneira de você nos abençoar. Vamos juntos, o ano de 1844. Nós estamos estudando aquele período profético de Daniel 8:14. 2.300 tardes de manhãs o santuário seria purificado. 2.300 tardes de manhãs seria o mesmo que dizer 2.300 dias. Aplicando o princípio de ano, seria 2.300 anos. A partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que aconteceu no ano 457 a.C., contava-se, primeiro, 490 anos. Desses 2.300, que é o período completo, os primeiros 490 eram destinados à nação judaica. E a primeira vinda de Cristo, a sua unção através do batismo, seu ministério e a sua morte. Esses 490 anos cumpriu-se à risca de uma precisão extraordinária. Bom, se você tirar 2.300 menos 490, restam 1.810. Esses 1.810 é relacionada com todo o povo de Deus em todas as nações, não somente judeus, mas também todos aqueles que viessem a acreditar em Cristo. Falaria retrataria o juízo que começaria no final desse período de 2.300 anos, que é a purificação do santuário, e da vinda de Cristo para nos resgatar finalmente desse mundo. Muito bem. Veja qual era o motivo, a razão para uma purificação no santuário terrestre, aquele santuário feito por Moisés. Eu vou ler para você Levíticos capítulo 16, versículo 16, que nos traz essa razão. Escute bem. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Percebeu aqui a razão? Ou seja, por causa desses pecados, da iniquidade do povo. Você se lembra como que isso era feito, né? Imagina se você vivesse nesse tempo. Você cometeu um pecado. Então, para que você não morresse, fosse extirpado da nação de Israel, você teria que levar do seu rebanho um cordeirinho de 1 ano, sem mancha, sem mácula, puro, não podia ser cego, não podia ser aleijado, não podia ser malhado, tinha que ser branquinho. O mais bonito do rebanho. Você levaria esse pobre animal até o santuário. Lá você colocaria a sua mão sobre ele, confessando os seus pecados sobre esse animal. Os seus pecados, simbolicamente e espiritualmente, saía de si, passaria para esse animal. Então você pegaria a faca e cortaria a garganta desse animal. Colheria o sangue. Ele morreria, agonizando, morreria em seu lugar. Ou seja, ele pagaria a culpa do seu pecado. Então você tomaria desse sangue e colocaria nas mãos do sacerdote que fazia o trabalho de intercessão, mediação, pegando esse sangue, passando nas 4 pontas do altar e derramando o restante na base do altar. Assim, o pecado que você cometeu era perdoado para você, ou seja, você não pagaria por ele porque alguém já pagou por você, que justamente a vítima inocente pagou por você, mas esse pecado era registrado via sangue nos 4 pontas do altar. Todo ano, todo israelita fazia isso, e os momentos de sacrifícios eram 2 ao dia, de manhã e à tarde, e durante o ano todo. Imagina só, tantos pecados, iniquidades, imundícies que eram cometidos eram registrados via santuário. No final de um ano, ele deveria ser purificado através do derramamento do sangue de animais. Obviamente que Paulo vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, verso 4, que sangue de bodes e novilhos não removem pecados.
Aquele sangue representava um sangue superior. Era uma sombra que haveria de encontrar a realidade. Apontava para Jesus. João Batista viu Jesus de longe e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a razão. Para purificar o santuário, eles deveriam, uma vez por ano, remover todos os pecados definitivamente, a fim de que o santuário estivesse purificado. Esse era chamado dia da expiação, ou Yom Kippur, ou dia do julgamento, ou dia do juízo. Nesse dia especial, Deus ordenou ao povo que tivesse uma certa atitude em relação a justamente esses pecados. Deixa eu ler para você Levítico 23, a partir do versículo 26, que diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Tereis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. O que é interessante aqui, que esse dia que aconteceria no 10º dia do 7º mês, seria um dia sagrado, eles não poderiam fazer nenhuma obra, teriam o mesmo espírito dos dias de sábado, não deveria fazer nenhum trabalho, deviam se consagrar, porém há uma ordem aqui adicional, eles deveriam afligir a alma, e essa questão de afligir a alma era tão importante que a Bíblia diz que aquele que não afligir a alma seria eliminado no meio do povo. E o que significa afligir a alma? Bom, essa expressão indica que os israelitas deveriam se humilhar diante de Deus em contrição, em exame profundo do coração, arrepender e pedir ao Senhor que os perdoasse, que os purificasse. Essa expressão, afligireis a vossa alma, significa tudo isso. Agora que interessante, a mesma coisa nós devemos fazer, porque, veja bem, preste atenção. Se os primeiros 490, imagina 2.300 anos, que é o período completo. Os primeiros 490 já se cumpriram no ano 34, veja, no ano 34 depois de Cristo, lembra-se? Se você contar 457 até o batismo de Jesus, que são 483 anos, você chega ao ano 27. Jesus começa no ano 27 seu ministério, passa 3 anos e meio pregando, ensinando, curando, fazendo aquelas obras maravilhosas, e no final dos 3 anos e meio ele é morto na cruz do Calvário. Então no ano 31 ele é sacrificado. 3 anos e 30, na metade do ano 30, né? 3 anos e meio depois, que fecha os 490, no ano 34 depois de Cristo, Estevão é apedrejado, o primeiro mártir, depois de Cristo, obviamente, o primeiro mártir da era cristã foi Estevão. Estevão foi apedrejado pelos judeus, condenado ali pelo Sinédrio, foi apedrejado, e assim, selando a rejeição da nação judaica ao Messias, a Jesus. E a partir de então, Paulo, que estava ali segurando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, se converte. A partir desse momento aí, pouco tempo depois, ele se converte e passa a ser o grande apóstolo Paulo, pregador aos gentios. A partir de então, todos aqueles que acreditam em Cristo, aceitam a Jesus como seu suficiente Salvador, eles seriam considerados filhos de Abraão e herdeiros da mesma promessa. E isso aconteceu no ano 34. Então, imagina, tira 490, 2.300, tira os primeiros 490, restam-se 1.810. Os 490 se cumpriram no ano 34. 34 mais 1.810, 1844. No final de 2.300 anos, aconteceria tudo isso que nós acabamos de estudar. Ou seja, o santuário seria purificado, começaria o juízo celestial para eliminar todo e qualquer pecado que o povo de Deus cometeu.
Olha que interessante, começou isso em 1844. Então nós estamos em pleno, presta atenção, nós estamos em pleno juízo de Deus. Ele está acontecendo lá no céu, no santuário celestial, cada nome está sendo passado em revista e segundo o que acontecia naquele tempo, no tempo de Moisés, o povo tinha que afligir a alma, e afligir a alma significa humilhar, examinar o coração, se arrepender, confessar os pecados, pedir a Deus que purificasse. E ele pergunta, não deveria eu e você fazer a mesma coisa? Não é essa também deveria ser a nossa atitude diante de Deus? Afinal de contas, temos ou não temos pecados para os quais precisamos de perdão e purificação? Nós precisamos buscar o poder de Deus. Pastor, eu não me arrependi desse pecado. Peça perdão a Deus e peça que Ele lhe dê força para você chegar ao verdadeiro arrependimento. E a Bíblia fala, lá em Romanos, no capítulo 2, que é exatamente a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Se você precisa desse poder adicional, bom, a oração está aí à sua disposição para que você use essa oração, esse poder extraordinário da oração, para que Ele, o Senhor Deus, venha com a intervenção celestial sobre o teu coração pecaminoso. Então, examinar o coração é saber o que você tem feito de errado, de mal, as iniquidades que você tem cometido, aquelas que tanto deixam triste o coração de Cristo, que envergonham o nome do Senhor, envergonham o seu próprio nome também. É a hora de nós examinar profundamente, afligir a nossa alma em contrição pelo pecado, buscar de Deus o perdão, para que nesse momento que está acontecendo o nosso julgamento, se porventura estiver passando o nosso nome, nós estejamos em Cristo, buscando dele a purificação. Lembre-se do texto que o próprio Senhor Jesus disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Lembre-se das palavras de João na sua primeira carta, no versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É hora, meu amigo, minha amiga, de nós confessarmos o nosso pecado, nós afligirmos a nossa alma perante o Senhor e pedir a Ele misericórdia e piedade de nós, para que nós possamos estar perante o juízo de toda a terra, escondidos na pessoa de Cristo. Somente assim haveremos de passar por esse julgamento e sermos absolvidos no final. E aí, o que você achou disso tudo da semana? Foi uma bênção, não é? Foi uma tremenda bênção para mim, eu tenho certeza que foi para você também. Que a graça do Senhor Jesus te alcance e te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a nos arrepender. Senhor, nós somos tão maus. Os nossos pecados às vezes nos dominam de tal maneira que nem sequer nos arrependemos deles. Ó Deus, a Tua palavra nos ensina a Te buscar, porque é a Tua bondade que nos leva ao arrependimento, e eu lhe peço, Senhor, nos leve ao arrependimento, nos leve ao arrependimento. Coloque contrição no nosso coração pelos pecados, iniquidades, desvios de conduta que nós às vezes temos praticado. Porque queremos, ó Deus, somente em Cristo, através de Cristo, queremos estar limpos de coração. Queremos, Senhor, estar escondidos atrás de Cristo, para que quando chegar a nossa vez nesse juízo celestial, a justiça de Cristo possa ser a nossa cobertura, possa nos cobrir os pecados. E é em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos aqui a nossa jornada espiritual. Fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.